E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos ao segundo vídeo aqui em nosso curso de formação em hipnose. Comigo, André Ariovaldo. Esta é a segunda aula. Por isso mesmo, se você ainda não assistiu o primeiro, pare esse vídeo, vai lá no primeiro, para que você pegue a ordem correta das coisas, ok? Nesta aula, nós falaremos sobre a história da hipnose. Nós sabemos que a hipnose ela existe desde que nós estamos sob a face da Terra. Todas as vezes que nós estamos lidando com aquilo que consideramos oculto, místico, rituais, que nós nos envolvemos com as nossas crenças, nós muitas vezes, sem que o percebamos, estamos hipnotizados por alguma coisa. E isso, desde todo o tempo da humanidade. Mas nós vamos falar aqui, essencialmente, da história mais tradicional, mais próxima de nós, que começa com Franz Anton Mesmer. Mesmer era um médico e ele acreditava na teoria de um fluido universal. Uma energia universalmente espalhada, da qual cada um de nós absorveria uma pequena porção. E esta pequena porção poderia ser compartilhada com as outras pessoas e, ao compartilhar, poderia curar as pessoas, proporcionando cura para doenças de alto vulto, doenças graves. Como que ele chega nisso? Observando os ímãs, o magnetismo. Então, ele, ao notar a atração da força magnética, os ímãs que se atraíam, ele imaginou que poderia usar esta mesma força em direção aos seus pacientes. E no começo ele pegava barras de ferro e passava sobre a pessoa, considerando que no corpo da pessoa há uma energia magnética. Parece que às vezes há, né? Você passa um pente no cabelo, cria uma estática e atrai, por exemplo, um papel. Ou então você se aproxima daqueles velhos tubos de TV e aí o pelo do corpo também é atraído. Então, às vezes a gente toma choque do nada, ou então ao encostar numa pessoa, tac, dá um choquinho. Então, Mesmer, olhando para estas energias que nós temos em nosso corpo, ele imaginou que era possível tratar as pessoas, curar as pessoas com o uso da energia. Então, inicialmente, barras de ferro, ímãs, e depois ele foi percebendo que eram apenas acessórios dispensáveis e começou a usar a própria mão. É daí que surge o passe mesmérico. O passe, ainda presente e muito utilizado em larga escala em nossa sociedade, principalmente por culturas espiritualistas. Espíritas também, né? O espiritismo usa muito o mesmerismo. Por quê? Porque Allan Kardec era seguidor de Mesmer. Sim, Allan Kardec do espiritismo, o criador da doutrina espírita. Ele era seguidor de Mesmer e ele traz, associando à doutrina espírita, a ideia do passe, do magnetismo. Allan Kardec era também magnetizador. Então ele tem um pé nesse magnetismo com Mesmer, seguidor de Mesmer. E Mesmer realmente ele proporcionava curas fantásticas que chamavam a atenção da sociedade médica da época. Mas não era uma boa forma de chamar a atenção, não. Os médicos não gostavam daquilo que Mesmer fazia e ele praticamente foi expulso do país onde morava e acabou mesmo morrendo no esquecimento. Mas esta teoria da existência de um fluido universal, do qual cada um de nós absorvemos uma porção e que podemos compartilhar esta energia, ela foi eliciada novamente, ou seja, ela foi trazida novamente à tona tempos depois. E
surgiu então a linha mesmérica, o mesmerismo, ou então o magnetismo, os magnetizadores. E Mesmer também colocava as pessoas em estados sonambúlicos, apenas através da imposição de mãos. Curiosamente, nesta semana, no dia 12 de março de 2018, o Ministério da Saúde aprova a utilização de 10 terapias alternativas, incluindo a hipnose, incluindo a imposição de mãos. Então, ainda hoje, a imposição de mãos é utilizada. Essa linha do magnetismo. E Mesmer, através da imposição de mãos, colocava as pessoas em estados sonambúlicos. Incrível, né? Além de Mesmer, temos James Brady. Brady foi o primeiro médico a olhar para os fenômenos da hipnose de uma forma puramente científica. O que Brady dizia, olha, nada mais é do que a força da sugestão. Não tem nada de energia, não tem nada de magnetismo, nada de aplicar passes mesméricos, imaginando que nós estamos extraindo essas energias do cosmos. Nada disso. Tudo é a força da sugestão. E ele foi o primeiro cara que teve este olhar científico ao fenômeno que ele então nomeia de hipnose. Foi ele quem criou a palavra hipnose. Mas essa palavra que Brady cria não foi a melhor palavra para explicar o fenômeno. Por quê? Porque a palavra hipnose, ela significa hipnos, Deus do sono, osis, ação, processo. Ou seja, a ação, o processo que conduz ao sono. Brady achava que as pessoas adormeciam. Por isso que muito tempo atrás, haviam, por exemplo, os templos do sono, onde as pessoas, elas adormeciam ou eram colocadas em estado profundo para o adormecimento, e nesses estados, nessas circunstâncias, ficavam esperando as curas acontecerem e provavelmente se curavam, não pelo ritual em si, mas certamente pela força da sugestão. Brady acreditava então que as pessoas adormeciam e por isso ele cria o nome hipnose, a ação que conduz ao sono. Entretanto, ele mesmo percebe um tempo depois que é uma palavra inadequada para explicar esse processo, mas a palavra consagrou-se. Incrivelmente é uma palavra que, ao mesmo tempo que não explica, ela também é muito completa. Já falei disso no primeiro vídeo, porque quando nós ouvimos a palavra hipnose, rapidamente já conseguimos, mesmo que não acreditemos, mesmo que achemos que é algo inadequado, perigoso e tais, nós já sabemos mais ou menos do que se trata. E então a palavra consagrou-se e se mantém até hoje entre nós. Além de James Brady, vem também James Sdale. Sdale, ele usava o sonambulismo aplicado para proporcionar cirurgias, anestesia, cirurgia. James Sdale tem já um pezinho em Mesmer. Ele já olhava para a questão do sonambulismo, do magnetismo. E ele usava o sonambulismo magnético, a indução, melhor dizendo, ao sonambulismo através do magnetismo para gerar anestesia. E esta forma anestésica, de ser aplicada através do sonambulismo, permitiu a ele a realização de mais de 3.000 procedimentos cirúrgicos, incluindo procedimentos de apêndice, remoção de apêndice,
somente com a hipnose, somente com o sonambulismo magnético provocado por ele, também médico. Todas essas cirurgias estão devidamente catalogadas. Então, James Sdale, um pezinho em Mesmer, usava o sonambulismo magnético, provocava esse sonambulismo para o procedimento cirúrgico. 3.000 em média, bastante, não é não? E não é qualquer procedimento não, alguns procedimentos de alto vulto, como remoção de apêndice, já citada aqui. Além de Sdale, podemos citar também Jean-Martin Charcot. Charcot, professor de Freud, também um pezinho lá no mesmerismo, um pezinho lá em Mesmer, pois ele também olhava para a questão da energia para a produção do transe. E ele foi desenvolvendo uma forma peculiar de induzir as pessoas ao transe, através de toques em pontos específicos no corpo da pessoa. Charcot, professor de Freud, ele assumiu em Paris um hospital em Salpêtrière com 2.000 mulheres histéricas que sofriam de histeria. Na época, acreditava-se que apenas as mulheres sofriam de histeria, mesmo porque a palavra histeria ela vem de útero. Então acreditava que apenas aquelas que tinham um útero, mulheres, eram histéricas. E ele, ao assumir este hospital em Salpêtrière, 2.000 mulheres, ele usava do magnetismo através de toques específicos. Então ele desenvolveu uma forma bem peculiar de induzir ao transe, usando toques específicos no corpo da pessoa. Entre esses toques, hoje em dia, o que mais se consagra é o famoso toque de Charcot, onde a pessoa recebe um toque na testa e com esse toque na testa, instantaneamente, ela entra em um transe muito profundo. Grande parte das pessoas atendem incrivelmente bem ao toque de Charcot. Mas não basta tocar. E Charcot ele foi desenvolvendo esta metodologia que chama a atenção do seu aluno, Freud. Freud, aluno de Charcot, fica maravilhado com a forma pela qual Charcot consegue proporcionar cura para aquelas mulheres histéricas. E ele, maravilhado, quer aprender a hipnose. Entretanto, Freud não se tornou um bom hipnotista. Talvez porque a sua voz era ruim, o cara fumava pra caramba. Talvez porque, pelo mau hálito do cigarro, as pessoas acabavam tendo dificuldade para seguir as suas instruções. Talvez porque a cabeça dele estava bastante focada na construção da psicanálise. Não sei. Sei que ele não se deu bem com a hipnose. Nem o seu professor, Charcot. Ambos não se deram muito bem com a hipnose. Embora Charcot tivesse tido muito sucesso com a cura da histeria ao produzir aquela forma de transe, ele acreditava que apenas mulheres eram histéricas, apenas mulheres eram hipnotizáveis e algumas pessoas, como não atendiam bem a esse toque, ele considerava que eram sujeitos não hipnotizáveis. Freud não conseguiu também. Apenas no começo da sua carreira utilizou a hipnose, mas como começou a notar que não tinha o resultado que ele esperava, ele decide deixar a hipnose de lado e seguir com a psicanálise, para através da livre associação encontrar em atos falhos caminhos para proporcionar a alteração do estado emocional, psíquico de um indivíduo. Além de Freud, nós temos também Dave Ellman. Dave Ellman, bem mais próximo de nós, ele não era
no começo conhecido como hipnotista. Ele era um radialista, ele era também compositor. Então, radialista, compositor, um cara que estava muito relacionado a questões artísticas, ele acaba encontrando a hipnose. Não era médico, mas ele se deu tão bem com a hipnose que os médicos procuravam Elman para aprender hipnoterapia, para aprender hipnose, para aprender hipnoterapia, para aprender a causar anestesia, a ressignificar padrões, para aprender a trabalhar em linha de tempo, com regressões, com a hipnoanálise, que é a união da hipnose com a psicanálise. Então eles procuravam Elman para aprender, pois Elman ele facilitou muito esse processo. Ele criou induções mais simples e, embora simples, mais rápidas, até instantâneas, de entrada em transe. E foi com a indução de Dave Elman que surgiu a primeira cirurgia de tórax aberto cardíaca, de tórax aberto do mundo. Não foi Elman quem induziu, mas foi um aluno dele com supervisão dele, ambos no centro cirúrgico, e aí o aluno foi induzindo, a pessoa entrou em anestesia geral, o procedimento foi realizado com sucesso e esta foi um marco na história da hipnose, da hipnoterapia. Depois nós temos o consagradíssimo Milton Erickson, o cara que também divide águas nesta área da hipnose, pois ao invés de fazer o procedimento, a indução com autoridade, faça isso, faça aquilo, agora sim, agora assado, ele foi simplesmente deixando que o próprio paciente preenchesse as suas lacunas. Nós, seres humanos, temos filtros mentais de construção de realidade. Em algum momento eu vou detalhar isso um pouquinho mais. Mas entre estes filtros há o da generalização. Nós generalizamos tudo. E Elman usava-se principalmente deste filtro de generalização, permitindo-nos que cada um de nós preenchêssemos as nossas lacunas. Então, na prática, ao invés de ele dizer assim, agora você vai entrar em transe, agora você vai fechar os olhos, ele diria, por exemplo, e você pode aprender como entrar em transe, talvez agora, talvez daqui a alguns instantes, e no seu tempo poderá então fechar os olhos. Por exemplo, né? Então ele deixava que a pessoa preenchesse as próprias lacunas, usando muitas metáforas, usando linguagem confusa. Por exemplo, imagine os números, imagine o 3, imagine o 6. O 6 é o 9 de ponta cabeça? Ou é o 9 que é o 6 de ponta cabeça? E à medida em que você vai percebendo se é 6 ou 9 ou 6, você nota que a sua mente ela vai interagindo e sentindo e percebendo. E à medida em que percebe, mergulha, aprofunda. E aprofundando em regiões especiais, vai descobrindo e trazendo para você o que é importante. Então são linguagens ericksonianas, são linguagens que conduzem a pessoa a preencher da forma que sentir que é mais adequado. E isto fazia com que as formas, os procedimentos de Milton Erickson se tornassem cada vez mais consagrados. E é o modelo de Milton Erickson adotado por Richard Bandler e John Grinder. Eles modelam, eles trazem o modelo de Milton para a construção da programação neurolinguística. Então, graças a esses
tantos personagens e outros tantos que, se formos citar aqui, ficaríamos horas falando, que nós temos a hipnose nos dias atuais muito bem fixada, muito bem fundamentada. Ninguém consegue mais rebatê-la e nem mesmo combatê-la, sem que mesmo no combate lá adiante ceda, porque ela é muito bem fortalecida. Primeiro, porque é neurofisiológica. Segundo, porque pode ser explicada assim, cientificamente. Não é apenas uma expressão da nossa subjetividade, mas também uma alteração do nosso corpo, da nossa neurofisiologia. E aí, gostou dessa aula? Clica em gostei, deixa um comentário. Caso ainda você não tenha se inscrito no canal, inscreva-se no canal agora. Eu acredito no seguinte, que a vida é uma troca, então eu compartilho conteúdo com você e peço sim, encarecidamente em troca, que você compartilhe o meu conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Clique no gostei, clique no sininho, inscreva-se no canal e, por favor, deixe o seu comentário. Eu gosto de interagir. E outra, esse nosso momento aqui é o de um curso, ok? Então é essencial que você comente, que você participe, para que possamos trabalhar juntos. E anote, enfim, a terceira palavra. As duas anteriores já rolou aí pelo vídeo. Anote a terceira palavra que eu vou verbalizá-la agora. Sintomatologia. Vou repetir. Sintomatologia. Sintomatologia. Bem, pessoal, muito obrigado por essa aula, por esse momento. Da minha parte, muito obrigado. Sucesso, luz e paz. Valeu!